Agora nós vamos falar sobre uma doença pouco conhecida e que afeta diretamente os neurônios responsáveis pelo movimento do corpo. A repórter Andréa Rezende conversou com um médico que também é portador dessa doença. Bom dia, Andréa. Olá, bom dia, Gilvan, Liara, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre a esclerose lateral amiotrófica. Quem vai nos explicar um pouquinho mais sobre esse assunto é o Dr. Emerson, que é cardiologista e também é portador dessa doença. Doutor, bom dia. O que foi que mudou na sua vida desde que o senhor descobriu que era portador dessa doença até agora? O que mudou na sua rotina? Essa doença ela atinge muito a sua parte motora, inclusive ela é chamada doença do neurônio motor. Então, ao longo desse ano, a minha mobilidade alterou e eu tive que me afastar um pouco das minhas atividades como cardiologista e eu aproveitei para poder estudar um pouco mais sobre ela e acaba virando um pouco neurologista. E esse estudo, vamos aproveitar essas informações que o senhor já tem, explica um pouquinho o que é exatamente essa doença, o que ela afeta. Ela é uma doença rara, né? No Brasil, catalogado só tem 14 mil pacientes, deve ter um pouquinho mais, mas é muito pouco, é uma doença rara em todos os países. Ela tem um cunho genético numa pequena percentagem de pacientes e tem um cunho esporádico na maioria. A maioria relacionada ao estresse físico e mental. No meu caso, eu estava me submetendo a uma carga muito grande de exercício físico, eu resolvi treinar para um triatlon, mas também vivi uma vida muito estressante de médico. Tem um perfil do portador dessa doença? Geralmente são pessoas que realmente têm um treinamento, uma vida ativa de exercícios muito grande? A maioria são homens de idade média em torno de 40 anos. E quando eles a desenvolvem, hoje em dia com um avanço dos cuidados, que não do tratamento, a vida média é em torno de 5 anos, né, de evolução de doença. Ou seja, é uma doença muito séria que vai parando a musculatura da respiração, a musculatura da deglutição e que pode eventualmente ocasionar a morte. Ela afeta os neurônios diretamente? Os neurônios motores, né? A parte cognitiva fica normal, essa é a parte mais cruel, né? Na verdade, você acompanha todo o processo da doença com o seu cognitivo normal. Você pode trabalhar com a sua inteligência normalmente, mas os neurônios inferiores e superiores, eles vão sofrendo um processo de apoptose, que nada mais é do que uma morte programada. Então, tudo hoje, a busca é para interromper essa morte programada dos neurônios, que leva à perda da função muscular, a atrofia, a perda da mobilidade, e quando evolui para os neurônios mais superiores, você afeta a respiração e a deglutição. E os sintomas, quais são? No começo, comigo, mas a maioria das pessoas, você sente que alguma coisa no seu caminhar ou no movimento dos seus braços, de mão, não está totalmente correto. Você tende a buscar um ortopedista ou um fisiatra. É uma espécie de fraqueza muscular? Depois evolui para fraqueza muscular. Todos os livros que você lê, o que você vê, a palavra é estranha, é uma coisa diferente. É como você conhece o seu corpo, quando você vai movimentar um membro, você vê que ele está diferente. É um diagnóstico difícil, então? Difícil porque é clínico e depende de um exame chamado eletroneuromiografia, muito bem feito, que nem são todos os profissionais que conseguem fazer isso. Não pela insuficiência do profissional, mas pela característica da doença. Mas quando você suspeita dela, você tem que fazer um protocolo para afastar outros diagnósticos diferenciais, como a esclerose múltipla, que é muito confundido com a esclerose lateral, como alguns tipos de cânceres que podem desenvolver como síndrome paraneoplásica a esclerose lateral. No Brasil, não existem pesquisas aplicadas já em humanos, mas existem bons centros com medicação e com célula-tronco, mas as pesquisas melhores, elas se encontram em países como Estados Unidos, Israel, Itália
e Rússia. E são pesquisas que já estão avançadas em relação à descoberta da causa? O que pode parar esse processo? Não, hoje já se tem relatos comprovados de estudos feitos em humanos com célula-tronco que conseguiu interromper a doença, né, a progressão da doença em mais de 3 anos e também consegue reverter essa doença. E como é que está o tratamento hoje? Aqui no Brasil é difícil conseguir tratamento? Ele é à base de medicação? Como é que funciona? O tratamento, a única droga reconhecida e que alguns neurologistas não acreditam é o Riluzol, que é prescrito e é entregue pelo governo de graça após preencher um cadastro. Ela aumenta a sobrevida muito pouco. O tratamento, na verdade, você tem que ter cuidado máximo de evitar esforço, você tem que evitar o estresse, você tem que ter uma boa nutrição e você tem que tomar drogas que evitem o estresse oxidativo, principalmente essas drogas que são usadas para evitar o envelhecimento, como, por exemplo, as vitaminas, nem todas, mas algumas, e outras medicações que evitam o estresse, a formação de radicais livres. O grande problema dos pacientes hoje é você ter um centro de referência que você possa procurar para fazer a reabilitação, para você receber orientações como se portar em casa, como a família deve se portar, as adequações que você tem que fazer na sua casa para evitar as quedas que podem provocar fraturas. Então, dentro dos meus planos, eu tenho como meta lutar para que Alagoas tenha um centro de referência muito bem montado, onde as pessoas possam receber os pacientes com essa doença e serem atendidos por uma equipe múltipla de vários profissionais. Inclusive, o senhor vai fazer uma viagem para poder conhecer um trabalho fora também e tentar trazer isso para cá. Isso, a minha meta, eu tornei isso uma causa, né? Eu sei que as minhas chances são pequenas, mas elas existem e cada vez mais elas estão aumentando. Então eu fui buscar, através de pesquisas próprias ou de indicações de profissionais, centros onde eu pudesse conversar com os cientistas e com os médicos e que eu pudesse me submeter a algum tipo de tratamento. Quando eu digo algum tipo de tratamento, eu digo algum que já tenha uma pesquisa básica bem sedimentada e que já tenha um efeito demonstrado e às vezes até comprovado. Então eu estou indo à Itália, Israel, onde eu vou procurar com muita força, estou recebendo muita ajuda da colônia israelita e de alguns amigos e amigos que estão nos ajudando financeiramente, que estão nos ajudando também com suporte nesses países que a gente não tem conhecimento. Para você ter ideia, eu já comecei até a estudar hebraico, porque eu acredito que lá em Israel eu consiga realmente uma opção boa de tratamento. A gente precisa evoluir no Brasil. O Brasil tem muita pesquisa básica, gasta-se muito dinheiro e não avança no ser humano, porque tem esse cuidado de não tornar o ser humano uma cobaia. Mas nessa doença você não tem alternativa. Ou você vira uma cobaia, ou você vai evoluir mal para óbito. Ok, doutor, muito obrigada. Sucesso no seu tratamento e nesses projetos. Tomara que dê certo, a gente está torcendo. Muito obrigado. Gilvan Liara, com vocês.